legislação do regime próprio de previdência e seus impactos na vida do servidor público municipal. Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa satisfação que a Servimoc cumprimenta os servidores públicos municipais aposentados, ativos e pensionistas de Montes Claros aqui presentes. Com muita honra, recebemos as autoridades convidadas que abrilhantam nosso evento. Sejam todos bem-vindos ao seminário que abordará o tema legislação do regime próprio de previdência e seus impactos na vida do servidor público municipal. É com grande alegria que a Servimoc, por ocasião das comemorações do seu segundo aniversário de funcionamento, realiza este importante evento especialmente para os servidores públicos municipais de Montes Claros. Todos tendo em vista as normativas aprovadas no âmbito do município, no que se refere ao regime próprio de previdência, este seminário, por objetivo, esclarecer sobre as regras em vigor e os impactos que provocam na vida do servidor público municipal de Montes Claros. Cientes da importância de sua contribuição nas discussões referentes ao tema, a Servimoc agradece a participação de todos no seminário, o que com certeza enriquecerá nossas discussões. Agradecemos a todos os associados presentes pela importante participação. Agradecemos também aos convidados e ilustres palestrantes que disponibilizaram seu valioso tempo para nos presentear com novos conhecimentos. Meus amigos, para dar início ao evento, convidamos nossa anfitriã. Vamos receber com aplausos a presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais, aposentados, ativos e pensionistas de Montes Claros, Minas Gerais, a Servimoc. Com os aplausos de todos vocês, Veranice dos Santos, a nossa querida Nega Brechó. Nesta sequência, nós vamos convidar algumas personalidades que comporão a nossa mesa de honra. Representando a vereadora Graça da Casa do Motor, da Câmara Municipal de Montes Claros, convidamos a senhora Carla Adriane Teixeira, com os aplausos de todos vocês. Convidamos também Dr. Walter Botelho, presidente da APROMOC, Associação dos Procuradores do Município e de Montes Claros, parceria da Servimoc. Aplausos para Dr. Walter Botelho. Convidamos o professor Eustáquio Saraiva, representando a Previmoc, Previdência dos Servidores Públicos do município de Montes Claros. Convidamos o representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Administração do prefeito Humberto Souto. Convidamos, vai representar a Celeste Frois, Leite Frois, a secretária titular, o senhor Leandro Rebelo de Freitas. Agradecemos e registramos a presença da imprensa aqui presente através do jornalista Hermano Constantino na cobertura pelo Jornal de Notícias. Vamos agora ficar todos de pé para ouvirmos o hino nacional.
povo era encontrado retomante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria resistente. Se o melhor essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Venha ser a liberdade, desafia o nosso bem na própria morte. Com pátria amada e com a salve, Brasil nos une imenso mar infinito, de amor e de esperança agradece. Sem teu famoso céu e todo límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, diante da própria natureza. Quero cumprimentar o presidente da Predmog, Eustáquio Saraiva, cumprimentar o presidente da Promog, Dr. Walter Botelho, representante da Secretaria de Articulação, representando aqui Celeste, né? Planejamento, como é que é o seu nome? Leandro, porque eu não ouvi o nome, eu teria que ter anotado no momento. Já representando aqui a vereadora Graça da Casa do Motor. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Nessa noite, plena de significados para todos nós, momento em que comemoramos o 2º aniversário da Servimog. Quero agradecer aos nossos convidados pela ilustre presença, agradecer a nossa diretoria e voluntários. Contudo, a nossa gratidão maior vai para os nossos associados que foram a família da Servimog. Vocês são a mola que nos impulsiona a querer fazer sempre mais e melhor. Foi com o apoio de todos vocês que neste curto espaço de tempo a Servimog passou a ser respeitada e reconhecida no meio do executivo e no legislativo, escrevendo a sua história no município de Montes Claros. Prova disso foi a sua efetiva participação por meio da sua assessoria jurídica na elaboração do texto da reforma previdenciária do município, em que resultou na emenda à Lei Orgânica da Previdência Municipal, número 49, na Lei Complementar, número 107, de 2003. Hoje, para celebrarmos este mesmo momento festivo, estamos realizando um seminário Legislação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do município de Montes Claros, com o objetivo de informar os nossos associados e demais interessados sobre as normas legais que são adotadas pelo Instituto Municipal de Previdência, Predmog, e quais os impactos dessa legislação nas nossas vidas. Complementando o tema da noite, estamos lançando a cartilha Regras de Aposentadoria e Pensão do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Montes Claros, elaborada pelo Dr. Nazário Nicolau Maia Gonçalves de Faria, assessor jurídico da Servimog, um dos maiores especialistas em direito previdenciário do país, e que nos abrilhantará com seu conhecimento e experiência nessa noite. Também não poderia faltar, nosso momento, uma mensagem de fé, de esperança e de gratidão a Deus por termos chegado até aqui. Por isso convidamos o pastor Ademir, porque está sendo substituído, viu? Ademir Dias, né, nosso colega da Servimog, né, também faz parte da nossa associação, o pastor Ademir Dias, e o diácono Arthur Pereira Barbosa, para a bênção ecumênica. É com grande prazer e orgulho que me apresento aqui hoje, né, pastor Ademir Dias, também funcionário público, né, e componente da Servimog. Com um coração cheio de alegria aqui nessa noite, eu quero trazer para vocês uma breve reflexão, uma breve palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. É a palavra do semeador. Ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 19. A palavra diz o seguinte: naquele dia saiu Jesus de casa e se assentou à beira do lago. Uma grande multidão se ajuntou ao seu redor.
Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé. Jesus ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas se secaram, pois não tinham raízes. Outra parte da semente caiu em meio aos espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. Outra parte da semente caiu em terra boa e deu fruto, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha plantado. Quem pode ouvir, ouça. Queridos, eu quero falar que cabe a cada um de nós estabelecer prioridades e fazer as coisas que tornam o nosso solo bom e a nossa colheita abundante. Muitos temas tratam das preocupações mortais que todos carregamos. Mas assim como Jesus não ensinou a superar desafios mortais ou as opressões políticas do seu tempo, ele certamente inspira os seus servos modernos a falar a respeito do que pode fazer para modificar a vida pessoal, a fim de nos preparar para retornar ao lar celestial. Ao ser convidado para ministrar nesse seminário, senti-me inspirado a falar a respeito dos ensinamentos preciosos e atemporais de uma das palavras de Jesus. A palavra do semeador que nós vemos aqui, ela fala da parte de pequeno grupo de palavras relatadas nos três evangelhos sinóticos. Também faz parte de um grupo ainda menor, das palavras que Jesus explicou a seus discípulos. A semente mencionada, meus queridos, era a palavra do reino. Mateus 3,19 fala. E a palavra, em Mateus 4,14 fala também. E a palavra de Deus, onde Lucas também menciona. Então, os ensinamentos do nosso mestre Jesus Cristo. Os diferentes solos em que as sementes caíram representam caminhos em que nós recebemos e seguimos esses ensinamentos. Portanto, as sementes que caíram junto ao fundo do caminho não alcançaram o solo mortal onde poderiam crescer. São como os ensinamentos que caem em coração endurecido ou desesperado. Cabe a cada um de nós estabelecer as prioridades e fazer as coisas que tornam o nosso solo e a nossa colheita abundante. Senhoras e senhores, responsáveis e incansáveis, idealizadores, colaboradores, a cada um que contribuiu e contribui de maneira significativa para o crescimento dessa semente que é a Servimor. A todos vocês, os meus parabéns. A Deus abençoe a todos e eu agradeço aqui pela minha rica oportunidade de expressar as minhas palavras nessa noite. Que Deus possa abençoar a todos nessa noite e que nós tenhamos aqui mais notícias e mais coisas boas para todos nós que somos merecedores e procuramos, pessoal, fazer o melhor para todos aqui em nome de Jesus. Amém? Eu, depois do texto bíblico que ele leu aqui para vocês, que fez uma exegese muito bem feita, eu não vou me alongar muito e vou citar só um versículo, segunda parte de um versículo de Marcos, no capítulo 9, versículo 35. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Então, eu diria o seguinte: vocês são verdadeiros, aqueles que mais parecem com Cristo, verdadeiramente mais parecem com Cristo, porque vocês servem. Quem já está aposentado serviu, e às vezes passou por dificuldades muito grandes. Às vezes aquelas pessoas que vocês serviram não foram tão receptivas com vocês, e às vezes até os agrediam verbalmente. Eu sou engenheiro civil também, e trabalhei muito com projetos. E
na Secretaria do Planejamento, às vezes eu tinha que acalmar alguém, às vezes algum colega, eu falava, moço, vamos respeitar, a pessoa está aí para te servir, às vezes te recebe com um sorriso, você já vem trazendo seu ódio lá de casa e começa a agredir. Então, vocês merecem toda a bênção, todo tipo de bênção, que Deus derrame todas as bênçãos sobre vocês e esta associação. Então, eu vou falar aqui, vou fazer uma pequena oração desse livro de bênçãos que eu trouxe aqui. Eu tenho um problema de tremor essencial, viu, que eu puxei da minha mãe e do meu pai, o Crohn, e tive um câncer agora, e estou muito debilitado com os remédios que tomei, fiz umas cirurgias, estou até com a mão aqui, estou olhando, minha mão está desgastando toda por causa do álcool, desses trem que a gente fica usando o tempo todo. Deus que é caridade, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus é caridade, que é caridade, desejando que os homens participassem do seu amor, enviou seu Filho ao mundo para vir em socorro do homem, ajudar os enfermos, os fracos, os aflitos, as vítimas da diversidade. E Cristo dedicou tão grande amor aos seus irmãos, afirmando ser feito em seu favor tudo que fosse feito a eles, a ponto de chamar os homens compassivos de benditos do seu Pai e prometer-lhes a vida eterna. Vamos, portanto, implorar a bênção do Senhor sobre os membros dessa organização que dedicam seus esforços a favor dos irmãos. Agora vamos à oração da bênção. Bendito sois, Senhor Deus de bondade, que nos destes em vosso Filho admirável o exemplo de caridade. Obrigado. E por ele recomendastes com empenho o mandamento do amor. Cumulai de bênçãos, vossos filhos, que dedicam generosamente a ajudar o irmão, para que na urgência da necessidade eles vos sirvam fielmente. No próximo, com todas as suas forças, por Cristo nosso Senhor. Amém. Se vos amais uns aos outros, lhes disse o Filho de Deus, terá o mundo certeza que sois discípulos meus. De pé, vamos rezar o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Norberto, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Mãe e Espírito Santo. Amém. Para brilhantar a nossa festa desta noite, teremos a artista da terra, a cantora Liege Gomes Rocha, que fará uma breve apresentação musical. Tocando a boiada, deixei Minas Gerais, oê, oê, bo.
da arraial da formiga transformou-se numa grande. Ninguém sabe. Tudo na Bahia faz a gente querer bem. Da Bahia tem umas coisas que Montes Claros não tem. Montes Claros tem umas coisas que na Bahia não tem. Bate, 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 coração no peito dessa mulata. Bate, 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 coração no peito dessa mulata. Dói, 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 coração mulata, você me mata. Dói, 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 coração mulata, você me mata. E aí? Oi, sensari, oi, sensara. Dura não morre sem casar. Oi, sensari, oi, sensara. Dura não morre sem casar. Esta noite eu não dormi, só pensando em ti. Vou deixar de te amar pra poder dormir. Quebra, quebra na virola, quero ver quebrar. Quebra lá que eu quero ver quebrar. E aí, minha comadre, se o compadre morrer, você vai ficar sozinha. Mas se você a resolver casar, minha comadre, não se esqueça, a preferência é minha. Mas se você a resolver casar, minha comadre, não se esqueça, a preferência é minha. Benzinho dos outros já. Faz favor de me querer. Dinheiro não tenho não, mas um carinho eu sei fazer. Olha, larga seu marido, mulher, vem morar mais eu. Seu marido é bom, mulher, quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher, vem morar mais eu. Seu marido é bom, mulher, quem é bom sou eu. Dá no corpo e odoro, pois na pedra furada onde eu moro, deu um vento na levada, pois eu moro na pedra furada. Tempo de mandioca mansa, tempo que peba padece. Quando o pau lhe bate as costas, as quatro pernas estremecem. Oi, dá no corpo e odoro. Oi, deita, Chico, levanta, João, que o negócio aqui tá danado de pão. Oi, deita, Chico, levanta, João, o negócio aqui tá danado de pão. Passarinho voou, sentou no paiol de lá. Passarinho voou, sentou no paiol de lá. Show, passarinho, show, sabia, não deixa meu bem penar. Show, passarinho, show, sabia, não deixa meu bem penar. O dia não demora, pra quem mora perto é cedo, pra quem mora longe é hora. E pra quem namora toda hora, e pra quem namora toda hora. Adeus, adeus, minha querida Senhora. Adeus até para o ano, adeus até para o ano, adeus até para o ano. Eu quero agradecer aqui
assistiu a nossa amiga Neia Brechó e quero deixar um recado para todos. Eu também já fui até advogada de Previdência e realmente é preciso que se unam, porque a Previdência, olha para vocês verem, todo mundo já trabalhou, já se aposentou, mas é preciso saber em quem votar. Desculpa, eu não estou fazendo política, mas assim, eu acho que é muito importante a gente manter os direitos essenciais, que é o direito à saúde, o direito a tantas coisas importantes que nós precisamos para a sobrevivência, e principalmente a terceira idade. Eu sou da terceira idade há bem tempo já também, me sinto na segunda, sabe? Mas eu acho que é por aí. Nós temos que ter uma lei forte, nós temos que ter uma lei que se cumpre e que não vai faltar, né, gente? O compromisso de continuar trabalhando com o mesmo entusiasmo e dedicação para cumprir com as finalidades da nossa associação, no sentido de defender, congregar e continuar prestando os melhores serviços e buscando sempre o bem-estar de todos. Parabéns a todos nós, aproveitemos, portanto, essa nossa história, viu, gente? Porque 2 anos de ASEVMOC, eu me sinto assim honrada e gostaria também de convidar vocês para que vocês possam conhecer a nossa sede. Hoje, por a gente está completando 2 anos, tem gente que está aí há muitos anos, não está no local, na localização como nós estamos hoje, no centro, no edifício Hermínio Silveira, e a nossa sala hoje com toda a comodidade. Vocês vão chegar lá, vocês vão sentir a diferença, porque nós estamos aqui, eu juntamente com a minha diretoria, porque uma ovelha não faz verão, como diz o ditado popular. Se não fosse a nossa associação, se nós fôssemos uma andorinha atrás. Eu falei só para ver se alguém estava ligado, viu, gente? Uma andorinha realmente não faz verão. Eu falei, se eu vou falar, viu? Vai me universidade. Então, gente, eu queria dizer o seguinte, eu gostaria só de finalizar aqui, eu queria que levantasse de pé, por gentileza, Marta Pompeu, Joelina Almeida, Beth já está de pé, Márcia Saraiva, Heloida, Dora, por favor, da Maria das Dores, quem mais da diretoria está aqui? O próprio Leonardo, Ademir, quem mais está, gente? Eu acabo não estou bem. A Laura está na diretoria? Não. Não. E Flávia também, Flávia, gente, vocês estão na diretoria. Dora está de pé. Eu gostaria de pedir aos outros colegas que estão aqui uma salva de palmas. Se a nossa associação é forte, eu agradeço toda a equipe, porque a gente sozinho a gente não faz nada. A gente não faz nada. Então, assim, eu quero parabenizar toda a diretoria. Eu queria também os voluntários também. Cadê Kátia? Levanta a Kátia, a Aurora. Os voluntários que estão lá sempre na sede. Cadê a Aurora? Cadê? Vão levantando, gente. Eliane também, levanta a Eliane Ribeiro. Cadê mais? Tem mais gente aí, gente. Patinha, eu preciso de baixo. Vou levantando, eu preciso de baixo. Cadê ela? Levanta, gente. Cadê ela ali? Tem mais gente. Zefinha também, uma grande colaboradora. Levanta, Zefinha. Quando as pessoas colocaram, esses são os nossos voluntários. O Arquita, você vai ficar sem, mas eu tenho que levar isso aqui, né? Cida, o Arquita. Esqueci também da diretoria, gente, você tem que me ajudar, porque mistura todo mundo no meio, muitas vezes nem levanta, Cida, levanta também, Rita. Gente, bem, gente, essa é a nossa diretoria e também os voluntários que atendem na associação. Inclusive, hoje inclusive, eu determinei mesmo hoje, lá hoje na nossa sede. Todas as pessoas agora que quiserem informação, nós não vamos dar mais informação através do grupo de WhatsApp. Nós só vamos dar lá na sede. A sede vai estar aberta de manhã e à tarde para poder atender todos os associados e não associados, para poder se tornar associados. Falou, gente? Muito obrigada. Um abraço no coração de todos vocês. Pessoal,
Tudo começou esses dias atrás, quando o Brechó me ligou. Você pode falar? Eu posso. Aí depois eu liguei para ela. Brechó, a palestra era lá, depois eu liguei de novo. Quantos minutos? 10. Só que o tema era longevidade saudável. Você falar sobre longevidade saudável. Em 10 minutos, eu nem faria um agradecimento para você no final. Mas imagina o seguinte, todos vocês, o que você vê mais perto na sua casa, depois do supermercado e do barzinho? Uma farmácia. Vou fazer uma pergunta para todo mundo. Alguém conhece um laboratório que criou um medicamento que curou alguma coisa? Então, primeiro, para a longevidade saudável, eu tenho que rever conceitos de doença e saúde. O que você quer para a sua vida? Saúde ou doença? Tem certeza? Como é que é a sua vida? Como é que é a sua alimentação? Como é que é o seu adormecimento? Nem vou falar o resto que eu ia falar agora. Bom, presta atenção, gente, numa coisa muito legal. Médico é imprescindível para a doença, mas para a saúde, o médico não é bom. Ele é treinado para adoecimento, para curar do adoecimento. Mas para curar da saúde, ele não é bom. A medicação, ela é boa por um processo agudo. Se você tem uma dor aguda, tome uma medicação. Mas o depois, você vai continuar dependente o resto da vida de um remédio. Porque a indústria farmacêutica, que não é ruim, é uma indústria que faz o que ela tem que fazer. Ela é como uma indústria de carro. O carro a cada 4 anos eu tenho que mudar alguma coisa, porque senão ele perde total valor de revenda e o valor de compra de um carro novo. Então ele começa a mudar. Então você tem aquele remédio, você toma 5 miligramas, 10 miligramas, 15 miligramas, 25, não sei se tem 50 para remédio. Aí quando você chegou nele, o que acontece quando você volta no médico? Ele vai te dar um novo, que não dá aquele efeito colateral que o outro tinha. Mas para começar a longevidade saudável, nós começamos por uma coisa muito simples. É impossível qualquer doença ser curada. Impossível. Isso é ciência. Se você não desparasitar e se você não tirar metal pesado. De manhã, à tarde, de noite, nós somos expostos, quem trabalha com essa luz, a vários metais pesados. Na comida, metal pesado. Na pasta de dente, metal pesado. E esses metais tomam conta de metais mais nobres que o corpo precisa. Eles são o do Paraguai, nós temos os bons. Então, se você não fizer desparasitação, e desparasitação não é do bem, não é a vida, é saber fazer, porque 90% dos parasitas não aparecem no exame de fezes. Isso para quem não sabe. Pois é, gente, não aparece. Então tem um momento, tem formas de você fazer isso de uma forma segura e saudável. E simples. E mais simples ainda é o que nós vamos fazer para desparasitar. Você sabia que tem um dia certo que você tomar um remédio, um chá, para fazer a desparasitação? Não. Pois é, na lua crescente. Por que na lua crescente? É porque quando todo mundo sai, isso é natureza, eles também saem. E quando eles não saírem, você não vai conseguir fazer a desparasitação. Então na lua crescente você começa esse trabalho e termina na lua cheia. Feito isso, você começa a limpar uma coisa muito importante que chama
terreno biológico. O que é terreno biológico? É o seu corpo, para saúde ou para doença. Aí eu tenho que fazer uma coisa que é muito importante. Não adianta eu desparasitar, porque o parasita, fungo, vírus, vermes, o que for, se tiver no corpo, ele tem um terreno saudável que chama metal pesado, que te intoxica, para deixar você pré-doente. E quando você não tira isso do corpo, não adianta nada também desparasitar. E tirar metal pesado do corpo é uma coisa muito simples. Uma das melhores coisas para tirar metal pesado do corpo, chama coentro. Caríssimo, né? Manda fazer uma tintura de coentro. Não vou falar porcentagem, porque senão vocês não vão lá na quinta saber. Mas metal pesado, coentro, tira quase todos os metais pesados que existem. Existe um metal pesado hoje no corpo, como eu não sabia que daria tempo para fazer uma projeçãozinha, que chama grafeno. Alguém já ouviu falar do grafeno? Não? Eu não vou fazer propaganda negativa de onde ele está em todos os lugares, e principalmente das imunizações que nós estamos tomando sem parar. O grafeno é tão ruim que quando achavam ele, sabia para que ele servia, era para melhorar as baterias de carro, telefone e tudo mais. Bateria de carro. Tudo que nós fazemos hoje, inclusive a cerveja, hoje tem grafeno. Para quê? Foi feito um estudo muito legal. Pegaram grafeno, imagina uma coisa preta, colocaram aqui, pegaram um telefone celular, que já não é bom, e colocaram do lado, e alguém ligava para o telefone celular no número. O grafeno mexia. Já viu aqueles filmes que o bicho vai tomando conta do cara lá dentro? O grafeno faz isso com a gente. Mas dá para tirar grafeno também. O problema é a gente ter consciência de que isso não pode ter. Isso tudo são alguns dos caminhos para que eu tenha uma longevidade saudável. O que é uma longevidade saudável? E eu chegue aos meus 80, 90 anos fazendo coisas que eu fazia aos 50 e bem. E isso é possível. E se você cuidar do seu corpo mais ainda, você vai fazer isso quando fazer aos 40. Mas é preciso que você tome responsabilidade de cuidar de você, de ser um interagente no processo da sua saúde. Agora eu vou colocar coisas muito bacanas. Se você não dormir bem, e dormir é muito fácil, né? 80% da sua saúde foi embora no outro dia. Mas aí que é bacana, gente. O adormecimento, quer dizer, o que você faz antes de dormir, é capaz de permitir o equilíbrio da sua pressão alta, fim do TDAH e fim da ansiedade, baixa da depressão. Isso nós não colocamos um remédio, uma única droga. Porque é naquele momento que você dorme que a faxina é feita, principalmente a cabeça. Como eu durmo? Não. A primeira coisa para dormir, eu tenho que preparar meu corpo. Toda vez que você dorme à noite, sua mente vai ficar ligada naquilo que você viu pela última vez. O Jornal Nacional, a novela, a minissérie, a Netflix, e assim por diante. Como é que chama? BBB. Entendeu? E ela fica naquele processo, preparando o dia de amanhã, com todas aquelas coisas bacanas que você ouviu. Você quer ter uma vida saudável, você não precisa nunca mais na vida ver qualquer tipo de jornal. Até porque aquela notícia que está lá, você não vai intervir nela hora nenhuma da sua vida. O máximo que ela vai é te prejudicar a saúde. E é uma tendência nossa ao ver o negativo, é reproduzir o negativo na minha vida, inconscientemente.
95% da minha vida, 95% da minha vida, você já imaginou isso? É subconsciente. Deixa a vida me levar para o que está acontecendo, eu não estou sabendo o que está acontecendo, e eu vou, 95%. Você já imaginou o que está acontecendo e você não está tomando conta de você? Memória de vida. Todas as dores que você passou, todos os traumas, está lá dentro, tudo que você vai fazer. No outro dia, aquilo lá está lá, opa! Eu quero tomar uma atitude X, eu procrastino. E assim por diante. E eu não vou nem falar que ali tem GABA, glutamato, sabe? Porque é mediador químico. Porque antes disso eu tenho que aprender a dormir. É a coisa mais básica da vida. Então, para aprender a dormir, toma um banho, leia alguma coisa bacana. Leia a Bíblia, o que você gostar de ler, desde que seja algo positivo. Prepare a sua cama para dormir. Dependendo do seu companheiro, você prepara. Coloca um óleozinho de lavanda no travesseiro, permite que você tenha um sono melhor. Coloque alecrim debaixo do travesseiro, quem tem na casa dele alecrim. Isso faz com que você, ao cheirar os seus próprios receptores, jogue mais GABA, você fica mais relaxado, a acetilcolina baixa o fluxo nervoso do corpo. Chegou, mas prepare o dia de amanhã. Mas como é que é prepara o dia de amanhã? Eu não tenho domínio de nada. O problema do dia de amanhã é do dia de amanhã, não é do dia de hoje. O problema mesmo é eu tenho que dormir. E só deite para dormir se você for dormir. Coisas que normalmente ninguém conta para gente. É uma maldade. De 9 às 11 horas, você, cada sono dormido, você tem 2 horas de sono. De 11 a 1 da manhã, 1 para 1. A partir disso, até 6 horas, 7 horas, a cada hora de sono que você dormiu meia hora. Então, o negócio é dormir cedo. A natureza é muito sábia, não é? Fora os animais que caçam à noite, já dormem o dia inteiro. 6 horas, a luz abaixou, a melatonina subiu, foi dormir. Comer à noite serve para quê? Você precisa ter um estômago vazio para que você tenha uma digestão celular mais tranquila. Ele vai ter que limpar o corpo. Imagina como é. Ou eu limpo o corpo, eu faço a digestão. Eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, 2 horas antes de dormir, ou no máximo até as 8 horas, estourando, você já tem que ter dormido. Isso é saúde, isso é escolha. E ter saúde é estilo de vida. Quer mentir para vocês, é botar aquela palavra bonita, qualidade de vida. Não existe qualidade de vida, existe estilo, como eu vivo a minha vida. E só eu resolvo isso. Então nós já resolvemos como eu vou dormir. Deu sono, a cama está limpinha, está bonitinho. Vou para levar, tomei o meu banho, fiz a minha oração. É fechar o olho e dormir, porque eu estou com sono. É lógico que algumas vezes também não existe aquele negócio de que tenho que dormir 8 horas. Você tem que dormir o tempo suficiente para na hora que você acordar, está feliz? Mas o que eu vou fazer de 3 a 5? Tem um tanto de coisa que você vai fazer direto. Vai rezar, vai meditar, vai orar, vai respirar. Se não atrapalhar muito o companheiro, tiver em dia, vai fazer festa no barraco. Aí o dia começa muito melhor. Então, gente, longevidade saudável passa por cuidar do corpo e um cuidado pessoal meu. Se eu tenho emoções que estão me perturbando durante a minha vida, se eu tenho traumas durante a minha vida, busque ajuda. Se você soubesse resolver, você já tinha resolvido.
mas busque com menos medicamento possível. Medicamento para coisas crônicas, quer dizer, a longo prazo, depressão. Hoje todo mundo virou TDAH, autista e não sei o quê. Gente, isso é certeza. Você quer consertar isso tudo? Que é uma coisa muito cara. A gente faz uns cursos e vem com vocês depois de uma breathwork. Vai aprender a respirar. Quando você respira, você muda o processo de onda cerebral. 90% dos casos de TDAH e ansiedade podem ser curados só dormindo bem e aprendendo a respirar. Nas zonas azuis, você já ouviu falar nas Blue Zones? São os lugares onde a longevidade é mais alta. O que as pessoas têm? Dormem bem, comem bem, namoram quando podem, mas mais importante, elas têm amigos. Grupo de amigos é importantíssimo. Faça um grupo de amigos. E amigos não é guardar no meu grupo. Gente, na pandemia todo mundo experimentou falar de WhatsApp, não sei o quê. O que todo mundo falava? Ai meu Deus do céu, estou doido para dar um abraço. Mentira, gente, passou tudo. Voltando todo mundo com o WhatsApp, depois ninguém deu um abraço. Sabe por quê? Porque inventem para nós todos que tecnologia é a coisa mais importante que eu preciso ter. Não é. A tecnologia está para me ajudar. Mas se eu não souber isso, não tecnologia, gente, que quando você dá um abraço de 20 segundos, a descarga hormonal que tem dentro de você para a felicidade é tão grande, que vocês nem imaginam. É tão grande que vocês vão dar um abraço de 20 segundos agora no outro aí, vocês vão ver. Dá um abraço. Dá logo, levanta que você leva. Levanta e dá um abraço, gente. É de pé. 20 segundos. 20 segundos. Então, essas coisas simples que nós podemos colocar na vida, dormir bem, prepare o seu ambiente. Gente, nunca deixe jamais em tempo algum televisão ligada perto da sua cama, celular. Por quê? Porque as ondas de Wi-Fi, elas jazem diretamente no campo magnético seu. O Wi-Fi é tão ruim que quando foram testar o Wi-Fi fizeram uma onda do satélite para a Terra, onde na Terra recebeu a primeira vez o Wi-Fi, mais de 100 mil aves morreram. E nós guardamos perto do bolso, do lado da coisa mais importante que existe é seu coração, a maior carga eletromagnética do seu corpo. Celular não foi feito para isso. Deixe longe de você. Tá, gente? Então vamos começar de novo. Meu nome é Rodolfo.
Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Tem um espaço terapêutico da Macia para a Saúde, onde nós trabalhamos a transformação de gente, igual gente, sem nada de doença lá, sem saúde. Saúde do corpo, cabeça e coração. Lá nós fazemos os troques, sentir você e melhorar a sua vida, transformar a sua vida e dar força. Queria parabenizar Brechó, minha amiga Berenice Brechó dos Santos, e há muito tempo a gente trabalha, porque é um ser humano espetacular, batalhador, de uma visão, de uma força explosiva às vezes, a gente releva, mas onde coloca a mão, tem o dom de Midas de fazer prosperar. Então, vejo uma salva de palmas. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Nosso aplauso ao palestrante Rodolfo. E vamos agora ao nosso segundo palestrante. Nós vamos receber com aplausos o doutor Nazário Nicolau. Com os aplausos de todos vocês. Gente, boa noite. Tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês aqui, em nome da associação, e cumprimentando a presidente da associação, Vera, estendo os cumprimentos a todos os nossos associados, os colegas também não associados que eventualmente se encontram aqui. Não posso deixar de registrar o agradecimento à presença do presidente da Previmoc. Não é o primeiro evento que ele vem nos brindar com sua presença a convite da associação, e demonstra aqui, inclusive, a credibilidade da associação e o diálogo que a gente tem com as instituições, né? Representante do Executivo também, se encontra aqui, e inclusive do Legislativo também se encontra, a doutora está aqui também, representando o Legislativo, a vereadora, que demonstra, de fato, a responsabilidade e a credibilidade da associação. E, representando os senhores, conseguem efetivamente dialogar em busca de uma defesa dos direitos dos senhores. Esse ponto é de extrema relevância, e eu sempre faço muita questão de conversar disso nos locais que eu vou, porque a representatividade social vem sendo muito execrada dentro do país ao dizer que a ausência disso é a economia financeira que se faz com uma pequena contribuição. A associação vai mudar a minha vida, porque aqueles 20 reais, 30 reais que eventualmente sobram no meu bolso, às vezes faz alguma diferença financeira. Contudo, quando a gente fortalece o movimento social, a gente, na verdade, está pensando em longo prazo, porque aquela defesa social necessita de financiamento para ter um jurídico, para ter uma estrutura que agora tem, e tudo isso precisa de dinheiro e é participação não só financeira como pessoal. E também não basta os senhores participar mediante contribuição e não ir em eventos, em manifestações, que são convocadas pelas associações, né, para questionar, impressionar o governo, quando há de fato perspectivas de perda de direitos. E eu faço muita questão também de falar da grande participação da associação, falar da minha participação efetiva, mas primeiro não foi só eu, o doutor João está aqui, dentre outros colegas que participaram, e também, principalmente, a diretoria. É muito mais importante do que a parte técnica, que, claro, municia a associação para discutir esses temas com o legislativo ou o executivo. Mais importante é a representatividade. Porque não basta eu ter um parecer técnico que sustente aquilo se eu não tenho representatividade na negociação e discussão com o governo. E é por isso que, quando ela disse que foi muito importante a minha participação, eu discordo veementemente para dizer que, na verdade, a importância é maior foi da associação. Buscar esse diálogo e ter essas portas abertas para que, por meio de uma reflexão maior dos representantes do Legislativo e do Executivo, buscasse uma maior
razoabilidade quanto à mudança previdenciária. E toda essa movimentação, a Associação de Procuradores também, né, que em parceria com ele, com a associação nossa, que também auxiliou nesses trabalhos, todo esse esforço foi muito importante, porque quem de fato acessou o texto legislativo que foi aprovado percebeu que, para os senhores que já se encontravam vinculados no regime previdenciário, a proteção foi plena. Nós não tivemos perdas de direitos, nem mesmo para os pensionistas, ou aqui se tiverem colegas ativos, a aposentadoria por invalidez. E se vocês buscarem qualquer paradigma que se discutiu previdência país afora, em que houveram mudanças previdenciárias, esses dois pontos em especial, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos eles foram modificados, uns melhores, outros piores, em todas as legislações enfrentadas. E aqui não. Aqui houve uma viabilidade de proteção dos senhores que já se encontram, alguns aposentados, alguns pensionistas, né, já preocupados, eventualmente, das pessoas que dependem da gente no futuro, ou mesmo os ativos, né, que aí estão preocupados com perspectivas de invalidez, ou mesmo do direito em si de aposentar no futuro próximo ou de médio prazo. E é nessa linha que a gente vai perceber que, na minha concepção, foi a melhor reforma do país. E eu venho participando sobre isso em vários locais, tive uma presença razoável na reforma do Estado, na Federal, a Tebet me chamou para discutir a época lá no Senado, mesmo o Paulo Paim, enfim, estive lá presente discutindo essas questões em audiências públicas, e também no Estado de Minas Gerais, no mesmo sentido, a convite dos deputados, discutindo a reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais. E por isso eu falo com muita tranquilidade que o que foi aprovado aqui não tem parâmetro nacional. Por isso a gente agradece sempre a participação da associação, que foi um dos elementos que trabalharam isso, e alguns vereadores também que foram efetivamente presentes e participantes dessas questões. E claro, também, nós não podemos dizer que o Poder Executivo e a Previmog também não participaram, né? Que há, e aqui a gente tem que agradecer, eu nem sei partido, eu sei partido, não pergunto essas coisas exatamente, mas a gente não tem esse tipo de problema quando a gente conversa sobre isso, porque o nosso Executivo e a Previmog também viram a necessidade de uma proteção dos senhores, que é, na verdade, a longa manos do nosso ente federativo. Sem os servidores públicos, por hora, nós não temos nenhuma perspectiva da executividade e da entrega do trabalho necessário para os cidadãos. E a gente vai começar a conversar efetivamente sobre isso. Antes, aliás, de a gente falar sobre a reforma da Previdência, que é o nosso tema aqui, eu preciso tocar em dois pontos importantes sobre a participação do jurídico dentro da associação. Nós tivemos êxito em duas ações importantes. Primeiro, um julgado da semana passada sobre o CISP. Não sei se os senhores têm consciência disso, houve um corte mediante suposto parecer do Tribunal de Contas determinando esse decote, e essas questões estão sendo judicializadas. Nós já temos dois julgados favoráveis determinando a reimplementação do CESP para os nossos associados. E quem não está sabendo disso teve decote, procurar a associação para verificar isso. É sobre o professor aposentado, especificamente. Nós identificamos que, em alguns casos, o município está pagando valor significativamente menor do que deveria pagar para o professor. E a diferença é de 30%, 40%, às vezes até mais. Então, muito cuidado para quem já está aposentado aí, nossos professores, procure assessoria técnica para avaliar. Não estou dizendo que são todos que têm esse direito, não, tá? Nós identificamos em alguns casos que nós estamos buscando, então, aferir, caso a caso, se há ou não há direito. E já temos precedente judicial nesse sentido, tá bom? Dito tudo isso, vamos falar sobre o tema em si. A gente consegue desligar só a luz da frente para o pessoal ler? Não? Só, mas vocês têm que prometer que não vão dormir, né, gente? Mas, vamos em frente, enquanto a gente
terem acesso, até porque é muito mais para os senhores acompanharem do que propriamente para mim. Nós estamos trabalhando aqui, então, com 3 marcos muito importantes sobre os servidores públicos. E aqui eu fiz questão de trazer isso porque nós temos servidores ativos, inativos e aposentados com regras diferentes. Melhorou? Obrigado, viu? E dentro desses fatores nós temos 3 marcos temporais importantes, dos quais nós vamos trabalhar aqui efetivamente, que é o ano de 2003 como decote de direitos e o ano de 2023. São 3 marcos, o de 98 eu não falei especificamente, nós vamos tratar quando for a regra em si disso. E por que isso é importante? Porque houveram nessas regras grandes mudanças. Em 1998, até aquele momento, então, não havia, por exemplo, idade mínima para o servidor aposentar e a regra garantia, no mínimo, a última remuneração. Né? E isso foi mudado naquele momento, implementando então para o servidor público uma idade mínima obrigatória. E em razão disso houveram regras de transição para proteger esses direitos e elas, aliás, estão vigentes aqui no município por força das alterações legislativas até hoje, nessas regras de transição. O marco de 2003 é importante, talvez mais do que o de 98, porque ele muda a forma de cálculo do benefício dos senhores. Aqui vai ter pessoas aposentadas com regras de paridade e integralidade, pessoas que estão aposentadas por média aritmética, ou mesmo pensões vinculadas, a depender da época, a regras distintas. Então, esse ano de 2003 estabelece esse critério de mudança muito grande em relação ao benefício propriamente dito. Pode passar. E basicamente é exatamente o que está na tela ali, que quem tem direito a aposentar até o ano a 31 de dezembro de 2003 e, claro, preencher todos os requisitos legais, ainda vai ter, mesmo que extinto o regramento, o direito à paridade e integralidade. Paridade é o direito do reajuste com o servidor ativo, né? E a integralidade é o direito da base de cálculo com a última remuneração. Eu faço muita questão de falar base de cálculo, porque tem a aposentadoria proporcional e a aposentadoria integral, que é diferente de integralidade. A integralidade só garante a última remuneração como base, a depender do tipo de aposentadoria que você tem. Você vai ter 100% da última remuneração ou proporcional, especialmente quando a gente for falar de invalidez, nós vamos ver basicamente isso. Pode passar. Esse é o nosso marco municipal e aqui sim é o ponto mais relevante de toda a nossa conversa. E que nós vamos perceber que por meio da emenda à lei orgânica número 49, de 21 de novembro de 2023, e a lei complementar 117, eles estabeleceram para os senhores um marco temporal do mês de 5 de setembro de 2023. Né? Por que 5 de setembro? Porque foi a data da propositura do projeto. E aí eles mantiveram essa data lá na frente, quando a publicação, para fins de marco temporal de mudança do regulamento. Ou seja, o que ficou decidido lá no texto e ficou muito bem escrito ao final em um ponto relevante. Ele estabelece expressamente a manutenção, então, das regras que nós vamos ver aqui, para os aposentados e para as regras de aposentadoria e de pensão. Então, ficou expresso que ainda que haja mudança drástica no regulamento de pensão por morte, para essas pessoas que ingressaram até 5 de setembro, aí tem o ATL, nós temos uma discussão limitada, mas até 5 de setembro de 2023 vai ter direito às regras anteriormente vigentes. E para os novos servidores, eles vão aplicar uma regra assemelhada à federal. Na verdade, no momento, ela é idêntica à regra da emenda constitucional 103 de 2019. Por que eu falei assemelhada? Porque se eventualmente houver mudança na emenda constitucional 103, ela não aplica automaticamente para cá. A gente mantém a regra atual da emenda constitucional 103, ok? Porque ela é uma regra transitória e que está sujeita a uma mudança por meio de lei complementar, só para explicar tecnicamente um ponto relevante, mas é a regra de hoje federal que aplica para os novos servidores. Acho que ainda não tiveram posse de novos servidores, ainda não, né?
turma está dizendo que ainda não. Ou seja, nós vamos perceber, e faço muita questão de mostrar o regulamento atual dos senhores. E vamos tratar com muita tranquilidade. São duas regras básicas que aplicam para todos os servidores. A aposentadoria, aliás, é uma curiosidade, tem servidor ativo. Ativo temos. Então, ótimo. Então é bem importante falar sobre esse ponto. Senão a gente vai focar em pensão. Como nós temos os colegas ativos, vamos falar sobre isso. Então nós temos duas regras gerais para essas pessoas. Nós temos a aposentadoria por idade e a aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Por que eu falo sobre duas regras diferentes? Porque aonde teve reforma isso acabou. Não tem mais essa regra. E aqui, no município, nós vamos trabalhar, deixa eu só ver qual está na tela, a de idade, que vai exigir do homem 65 anos de idade e 60 para a mulher. Vocês já percebem que ela já é melhor do que a federal, que ele teria 62 anos de idade para a mulher, como uma regra de aposentadoria, entre aspas, proporcional. E ela permite que a pessoa com 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo que ela vá se aposentar, tem direito à aposentadoria. Ah, mas isso é muito ruim, porque vai ser proporcional. Senhores, lá no estado de Minas Gerais, pós-reforma, eu tive situações de pessoas que me procuraram que ficaram sem direito a aposentar, porque elas entraram mais tarde no serviço público. E a compulsória não vai permitir que ela atinja os 25 anos de tempo mínimo que exige. Então ela vai ter que aposentar com a proporcional da compulsória e faltava, pasmem, para ela aposentar na regra, salvo o melhor juízo, 2 anos. Ela aposentaria com 2 anos e ela vai ficar com 9 para aposentar na compulsória. A situação significativamente complicada. Não é um caso que aconteceu, isso são vários, por falta de observância dessa regra específica. Para a maioria das pessoas ela não tem muita relevância, mas para um pequeno nicho de cidadãos é essa regra aqui que permite elas ter direito à aposentadoria. Por que ela não é tão boa? Exatamente pela proporcionalidade que ela incide. Primeiro, ela vai calcular uma regra de média aritmética, porque ela não é uma regra de transição, ela é uma regra geral. As duas regras gerais que nós vamos conversar hoje aqui, elas não aplicam a última remuneração. Elas vão exigir aquele cálculo da média aritmética. Qual média aritmética? A atual do INSS? Não. A anterior, qual seja a média de 80% das maiores remunerações da vida toda da pessoa depois de julho de 94. Né? Tem gente que acha que é 80%. Não é assim. Eu vou, por exemplo, eu pego 100 contribuições, vamos dizer que a pessoa tenha, eu vou descartar as 20 menores e aí sim eu faço a média aritmética. A pessoa vai ter direito ao 100% do cálculo e não ao 80%. A fórmula de cálculo que vai utilizar 80% da base contributiva, os salários de contribuição, melhor dizendo. E é assim que a gente vai chegar no cálculo. Apurei o cálculo, nessa regrinha nossa aqui, não garante o direito a 100% daquele cálculo. Eu vou aplicar uma proporção. E como funciona essa proporção? Ela vai pagar para a mulher a cada ano 1,30 avos e para o homem a cada ano 1,35 avos. Administrativamente a regra é essa. Judicialmente, para o professor especificamente, você altera esse regramento. Para a mulher 1,25 avos, para o homem 1,30 avos. Então, se eventualmente tiver algum colega de vocês aposentado como professor proporcional, a aposentadoria está errada, procura o jurídico e tem ação própria para isso. Tá? Um detalhe que é importante, inclusive, quem aposentou por invalidez proporcional em essa discussão específica dos professores. Então, é o que eu acabei de explicar, faltando só a última linha ali, qual seja a forma de reajuste do benefício previdenciário. Então, depois que eu fixo o benefício, como que vai apurar o reajuste dessas pessoas? Isso gera muita dúvida nos nossos colegas, principalmente quando tem um reajuste do servidor ativo alto. Esse ano eu estava conversando com a Brechó e com a Jo, elas me falaram que teve um reajuste de 10% servidor ativo com retroativo a janeiro e que para os aposentados que são aposentados pela média, eles não têm direito. Para os pensionistas que são aposentados pela média, que recebem pensão, sem ser pelo artigo 3º da Emenda Constitucional 47, depois eu explico. Fora esse caso, todos os demais pensionistas também não aplicam esse reajuste.
Como que faz então esse reajuste? É na forma da lei, que determina basicamente a recomposição financeira do benefício do professor. Como se dá isso então? Por meio de um índice inflacionário que vai recompor. E atualmente se usam em geral o INPC. Por que eu estou dizendo em geral? Porque cada regime próprio trabalha com a regra que quiser. Por exemplo, lá em Cuiabá, tive dando aula lá essa semana, em Cuiabá é o IPCA, é um outro índice inflacionário que aplica. Mas aqui é o INPC, atualmente, que vem sendo aplicado, e geralmente se aplica o INPC. Por quê? Porque é o índice que o INSS usa. Então, em geral, eles pegam o índice inflacionário incidindo lá e aplicam aqui. Esse ano foi desfavorável? Foi, porque foi 3,48, algo nesse sentido, o reajuste do INSS, e aqui foi 10. Mas, em geral, o índice de reajuste do INSS ele é superior ao reajuste das categorias. Se você pegar os últimos 10 anos de reajuste das categorias aí, e for percentual, eu lhe garanto que a maioria delas vai dar menor que o INSS. Porque tem ano, por exemplo, que o INSS deu 11,28. Então, isso a gente tem que ver o lado bom e o lado ruim. Por que é pior um pouquinho essa regra? Porque é média. Eu não protegi minha última remuneração como a turma que tem integridade e qualidade. É preciso você ter um prejuízo efetivo. Tranquilo? Aposentadoria por idade tem contribuição. Essa sim é a regra mais conhecida e utilizada para vocês, né? Porque ela vai exigir uma idade um pouquinho menor do homem e da mulher, 60 anos de idade para o homem, 55 para a mulher. Regra, professor tem um redutor lá do artigo 40 para o 5 da Constituição que reduz 5 anos, né? Então, para o professor homem, 55, e para a professora mulher, 50 anos, 25 anos de tempo de contribuição para a professora, 30 anos para o professor, de efetivo exercício do magistério. Claro, é que eu não vou ficar adentrando qual é o critério disso, senão a gente não termina o que a gente precisa falar. E para os demais trabalhadores, 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 35 anos de tempo de contribuição para o homem, para fins de aposentadoria. Claro, 10 de serviço público, 5 no cargo, todas as regras vai exigir 10 de serviço público, 5 no cargo, tá? Só para esclarecer esse ponto relevante. E aqui, sim, que vai garantir 100% do valor apurado. Por quê? Porque ele vai exigir esse tempo maior para se aposentar. Então, apurei a média, o valor apurado se paga 100% e o reajuste é com índice inflacionado e dissociado da carreira. Tranquilo? Aposentadoria, eu já falei para começar. Aposentadoria do professor, eu aproveitei para falar junto, tá? Então nós vamos lá, dá tempo de falar sobre tudo. Aposentadoria especial. Aposentadoria especial aqui continua sendo a regra que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, né? Porque não tinha regramento regulamentado, não tem até hoje um regulamento decente sobre o assunto. E a gente aplica então a súmula vinculante número 33 do Supremo para fins de reconhecimento do direito do tempo especial, né? Que eu estou chamando de tempo especial em geral, são as categorias que exercem atividades que expõem a risco à saúde ou à integridade física. Turma da saúde, endemias, nós temos os ACS, nós temos algumas categorias específicas da Constituição Federal agora, né? De acordo com cada atividade, tem um regramento próprio para aferir se há ou não a exposição à insalubridade, e eu caracterizo esse direito. E nesse sentido, a partir da caracterização, eu afasto idade, ou seja, a turma da aposentadoria especial não se exige idade, até hoje aqui no município, todas que fizeram reforma têm idade implementada, tá? Claro, os novos servidores vai ter a idade de 60 anos, nós vamos ver isso. E até impede na prática de usar a aposentadoria especial, né? Mas aqui não, para vocês que já ingressaram no serviço público, vocês vão ter direito a não ter a incidência da idade mínima. Olha que bacana. E vai se exigir 25 anos de exposição por hora a esses agentes. Agora, um outro ponto relevante é o seguinte: eu não tenho os 25 anos de exposição ao agente. Eu tenho um tratamento diferenciado de tempo? Tenho, porque o Supremo definiu que tem. Eu tive a oportunidade de fazer a sustentação oral no Supremo sobre esse tema, e lá foi definido que a hipótese de conversão do tempo especial em comum até 12 de 11 de 2019. Então, tudo que vocês trabalharam para trás, que é tempo especial, vai aumentar para a mulher 20%, para o homem 40% do tempo, para fins de aposentadoria normal. Tranquilo?
Sobre a forma de cálculo, a que eu trouxe para os senhores é a forma do entendimento administrativo para que não gere expectativas aos senhores. Né? Administrativamente, a regra é média com 100%. Para o servidor que entrou antes de 2003, tem uma discussão judicial se ela garante integralidade e paridade. Tá? Mas administrativamente, nenhum ente federativo do Brasil concede aposentadoria especial sem ser dessa forma. Tá bom? Quem tem integralidade e paridade tem que saber do risco da possibilidade de perda da integralidade e paridade se aposentar especial. Então, cuidado. Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não tem entendimento passivo. Tem quem julga favorável e quem julga desfavorável. Então, minha recomendação especificamente sobre isso, eu normalmente converto o tempo e aposento normal dos meus trabalhadores da saúde, exatamente para não colocar ninguém em risco. Essa é a primeira regra de transição importante. Nós vamos tratar só de duas e ir para a invalidez para dar tempo, né, gente? Senão a gente não vai dar conta. Esse tema aqui, especificamente, é para aqueles servidores que ingressaram no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003. Porque então é a turma mais antiga, ele já tem quase 20 anos, aliás, quase não, né? 21 anos de casa. E se assim ele tiver feito, ele vai fazer 200 da regra. Tem que ser tudo do serviço público da carreira do municipal? Não. Se eu sou servidor de cargo em provimento efetivo de outro ente federativo antes, prestei concurso público, e aí eu vou usar o entendimento administrativo, tá? Sem interrupção, e ingressei aqui em municipal, legal, eu mantenho esse direito. Ah, eu tive interrupção. Isso aí eu tenho que discutir na justiça, tá? É uma outra questão que nós vamos entrar aqui. Mas quem tomou esse cuidado de não ter interrupção, administrativamente a PEDMOC vai reconhecer o direito, então, de aposentadoria por integralidade e paridade, né, última remuneração, por reajuste com a carreira, tudo bonitinho, desde que você preencha todos esses requisitos legais ali. 60 anos de idade, homem, 55 mulher, 35 de contribuição, homem, 30 mulher, 20 anos de serviço público, 10 de carreira e 5 no cargo. É o que está escrito ali. Com uma ressalva para o professor que ele também, nessa regra específica, ele pode reduzir idade com o tempo. Então, para ele especificamente, vai exigir os mesmos 20 anos de serviço público que o senhor, mas ele vai, a mulher em si e o homem 30 de atividade de docente, para ter o mesmo direito de integralidade e paridade, tudo bacana. Tranquilo? Pode passar com o mesmo pequeno. O artigo 3º da 47, que é a última das regras de transição que nós vamos tratar aqui. Ela é a turma mais antiga ainda. É a turma que é de 1998, em geral, tem que ter ingressado, então, em cargo de provimento efetivo. Eu sempre vou usar a regra administrativa, tá? Nesse nosso bate-papo, não vou ficar falando de exceção, não. Então, tem que ter ingressado em cargo de provimento efetivo até 16 de dezembro de 1998. Então, é uma turma que já tem uma boa carreira no serviço público e ainda vai ter direito, então, a essa regra. Por que ela é interessante? Porque ela permite que aquele servidor que começou muito novo a trabalhar possa aposentar com uma idade menor do que é exigida. Ali vocês vão ver que está ali 60 anos de idade homem e 55 mulher, mas é possível para o cidadão que começou a trabalhar muito mais cedo aposentar com uma idade menor do que essa. Como que ele faz isso? Ele tem que ter os 35 anos, homem e 30 mulher, e a cada ano que ele trabalhar mais do que esses 35, ele reduz um ano, então, na idade mínima exigida para o homem, mulher 30 anos, né, trabalhou um ano a mais, vai poder reduzir esse tempo. Vocês vão perceber que ele vai exigir 25 anos de tempo de serviço público, que é a exigência maior, né, em relação ao outro, mas por óbvio, quem entrou até 1998, hoje esse requisito é bem tranquilo, né, de ter os 25 anos, porque ele tem que ter, né? Hoje não tem mais jeito de ele não ter 25 anos de tempo de serviço público, né? Para ele fazer uso desse direito. Ele pode não ter os 15 na carreira, mas em geral ele tem também, tá? Ele vai ter direito à última remuneração e reajuste com a categoria. Por que essa aposentadoria tem uma peculiaridade mais importante do que a anterior? Porque a pensão por morte gerada da aposentadoria do artigo 3º da Emenda Constitucional 47 é a única que se concede o direito à paridade. Então, eu fixo o benefício da pensão e ela vai ter correção com a carreira. É o único caso
que vai ter isso. Então, se você é um servidor antigo e fica assim, tanto faz o artigo 6 e o artigo 3, porque ambas vão me dar integridade e paridade, não, porque é para a proteção do seu dependente, essa aposentadoria ela é significativamente mais relevante. O Supremo já entendeu que ela tem direito a esse reajuste com a categoria, e aí é bem interessante que quem puder optar, que opte por essa. Quem é já aposentado por essa regra vai saber que o seu dependente lá, ele tem uma proteção um pouquinho mais interessante do que os demais. Tranquilo? Aposentadoria por invalidez. E aí, esses dois aí, aposentadoria por invalidez e a pensão, eu trouxe a diferença da regra para vocês verem com números, vocês perceberem o tamanho da relevância de ter mantido a regra anterior. E muita gente esquece que essa regra é talvez mais importante do que a própria aposentadoria. Porque uma coisa é quando eu chego lá no final, já com uma perspectiva de aposentadoria, eu vou ter lá 60, 65, até mais, eu já constituí meu patrimônio. Com 65 anos de idade, 60 anos de idade, eu quero simplesmente manter financeiramente para que eu garanta uma sobrevida com mais dignidade. Aqui não. Aqui é um acidente que aconteceu no meio do caminho, ao qual vai gerar um benefício menor do que o que eu recebo na ativa para gastar com a minha saúde e ainda sustentar minha família. Por isso que, para mim, mais relevante quando eu discuto previdência é invalidez e pensão, porque são as duas situações que são decorrentes de circunstâncias fortuitas, e você não tem um controle de planejamento nenhum em relação a isso. Então, às vezes, você sofre um acidente e você não tinha fundo de reserva nenhum. Você não teve tempo de ter um planejamento financeiro. E muita gente fica numa situação degradante. A gente precisava, inclusive, de ajuda da família para viabilizar. Tem um caso de gente que ganha bem. Por exemplo, lá no município de Belo Horizonte, teve um colega nosso, procurador, mais antigo assim, tem uns 6 anos, isso, ele teve uma doença chamada ELA. É o físico lá dos Estados Unidos que morreu tem pouco tempo, né? E ele ficou naquela situação, em dado momento. O benefício dele caiu 45% aproximadamente, e ele precisava de assistência 24 horas. Quem tem alguém na família que tem assistência 24 horas sabe o custo que é isso. Então, praticamente, o benefício dele era para pagar para ele continuar vivo. E a família tinha um nível de qualidade de vida que caiu para cá, porque tinha filho, uma situação muito grave. Um caso excepcional não, teve um outro colega nosso, procurador de Estado, estava viajando nos Estados Unidos, escorregou, bateu a cabeça e ficou em estado vegetativo. Ele está vivo lá, em estado vegetativo, ganhava 40 mil reais, hoje ganha de invalidez 9, com necessidade de assistência 24 horas, que não paga quase 9 mil reais. Se for com o pessoal da saúde, não dá. Então, é muito grave essa situação. Então, funciona então a aposentadoria por invalidez dos senhores? A regra trabalha da seguinte forma: eu pago a aposentadoria por invalidez proporcional, com 30 ou 35 avos. Uma regra muito dura, mas uma regra. É exatamente o que está ali. Qual é a exceção que se paga em invalidez integral? E isso é importante, porque a reforma da Previdência, junto aos entes federativos, praticamente acabou com esse regramento de exceção, que ficou só em uma hipótese: doença do trabalho ou acidente do trabalho. Então, se você está de férias, teve um acidente, se deu mal. Se o mesmo acidente aconteceu quando você estava deslocando para o trabalho, lá paga esse benefício. Aqui tem essa regra? Tem. Mas ele tem a segunda regra, que para mim talvez seja a mais importante, que é de doença grave. Lá do rol do artigo 186, parágrafo 1º da Lei Federal 812, que, claro, remete à aplicação desse dispositivo que eu acabei de falar, e lá tem um rol de doenças muito maior. Lá tem HIV, tem cegueira, Alzheimer, enfim, cardiopatia grave, nefropatia grave, tem várias, né? É um rol grande que permite as pessoas tentarem caracterizar isso, especialmente as doenças cognitivas, porque ela tem o que a gente chama de alienação mental. E a alienação mental é um conceito genérico, psiquiátrico, né? Isso não é uma doença propriamente dita,
ela tem que ser conceituada dentro das doenças as quais são decorrentes da psiquiatria. Por exemplo, uma pessoa que tem bipolaridade pode ter alienação mental. Uma pessoa que tem depressão pode ter alienação mental. Tudo depende do nível que aquela doença vem atingindo aquela pessoa para fins previdenciais. E claro, quem vai testar isso é o médico, né? Para definir se aquilo caracteriza ou não a alienação mental, caracterizando entre as exceções, não caracterizando entre a regra da proporcionalidade. E essa regra não existe mais lá em âmbito federal, inclusive para os servidores velhos, tá? Isso acabou. Não tem regra de transição para isso lá. Aqui tem. Aqui todos vocês não é nem regra de transição. Todo mundo que entrou antes de 5 de setembro está tranquilo. Continua aplicando essa regra que eu acabei de falar. Pode passar. Ah, não é a pensão. Eu volto só para explicar a pensão. Pensão por morte SUS. Estavam todo mundo preocupado certamente com aquela regra que a gente bateu um papo antes, né? Lá na Câmara, e naquela regra que estabelecia na pensão por morte uma cota de família e uma cota individual, ou seja, eu garantia 50% mais 10%. Do cálculo que já reduzia aproximadamente mais 30%. Na prática, é o benefício fixado entre 30% e 40%, ao invés dos valores efetivamente devem ser protegidos. Aqui não, aqui é diferente. Como funciona? Se eu sou aposentado, a minha base é a aposentadoria. Se eu sou ativo, que era o maior problema, minha base é a minha remuneração, para fixar a pensão. E continua assim. É uma questão, assim, para mim, o maior ganho dele é aqui. De tudo que a gente conseguiu manter aqui, para mim, é o mais relevante. E vocês vão ver. Pode passar. Aqui, isso tudo, gente. Pode passar, por favor. Isso é para a turma nova, como não tem ninguém novo ainda, nós não vamos falar, vamos ganhar tempo. Pode passar. Pode passar. Aí. Não, mas está pequenininho, será? Será que está dando para vocês enxergarem? Eu sou cego, por isso que eu estou perguntando. Eu não sou de óculos, eu tenho que chegar aqui pertinho para ver. Tá? Essa regra aqui, especificamente, uma regra de pensão por morte, eu fiz um comparativo de benefícios da regra que é para os novos servidores para a regra atual que vocês ainda têm direito. E olha só a situação aqui, eu peguei um benefício de R$10.000 para apurar uma pensão por morte. O servidor aqui ganha R$10.000, tem uma renda legal, né? Se Deus quiser, vai pegar, todo mundo vai ganhar mais de 10 mil. Mas vamos dizer assim, ainda que seja menos do que o teto do INSS é 7.786, eu protejo 100% do valor. Então, o seu pensionista está bacana, eu ganho menos do que 10 mil, eu ganho 7 mil. A minha pensão vai ser 7 mil. Para cima dos 7.786 é que eu tenho um redutor. Então, para a maioria da categoria aqui de Montes Claros, eu estou protegendo a pensão de maneira significativa. Porque olha que interessante. As duas bases, 10 mil para fazer esse cálculo. O benefício fixado de pensão na regra nova, se for para 3 dependentes, vai ser 2.600 por dependente, no outro 3.100. Ok, não está tão longe. Entendeu o tamanho da diferença financeira que nós estamos falando aqui? É muito interessante a proteção. E, em geral, nós vamos proteger 100%. Bacana. Ficou excelente. A invalidez é a mesma coisa. Passa para mim, aqui a alíquota, né, sobre isso. E o abono, a linha de invalidez eu acho que eu não coloquei, que era a verdinha. Mas a invalidez ainda é pior. Porque a regra da invalidez nova, ela apura aquela média nova e vai pagar 60% do cálculo apurado, mais 2% por ano, acima de 20 anos de tempo de contribuição. O grande problema é que, em geral, a pessoa que tem invalidez está ali no meio do caminho. Ela não tem nem 20 anos, muitas vezes. Então, ela tem direito a 60%. Né? Enquanto que, na nossa regra, eu vou proteger 100% do valor apurado. Nas exceções, e a proporcionalidade tende a ser melhor na regra velha. Tributação nossa a 14% é o mínimo possível, tá? Constitucionalmente falando, 14% é a menor alíquota possível. Ah, mas é a progressividade. Que se fosse aplicar para aqui, ia acabar dando uma tributação menor. O entendimento hoje do Ministério da Previdência é que, para eu aplicar a progressividade, a soma das alíquotas progressivas tem que atingir os 14%, minimamente. Se a soma delas, e aqui não vai atingir, a soma delas não atingir 14%, eu não posso implementar a progressividade e, por isso, os 14%. A alíquota menor possível
o abono de permanência para a turma que já pode aposentar aí e que continua trabalhando, que vai ter direito à devolução, então, de 100% do benefício do abono de permanência aqui. Outras legislações permitem que seja menor que isso. Tem lugar que zerou, não está pagando o abono de permanência. Exemplo, Cuiabá. Cuiabá cortou o pagamento do abono. Eu fiquei em choque quando falaram isso. Lá no Rio de Janeiro, não na capital, tem município do estado do Rio de Janeiro que não está pagando abono de permanência. Aí o pessoal me ligou e falei, é inconstitucional, porque não pagar eles não podem. O que a legislação permite é fixar valores menores. Eu posso pagar R$1, é imoral? Para mim é inconstitucional por outros fatores, mas legislar, observou a legislação normal, tem o princípio da legalidade que a legislação permite que se fixem qualquer valor. Porque, por exemplo, insalubridade tem município que paga R$50, né? E tem tribunal aí que está mantendo, falando que R$50 pode, né? Então, é um enfrentamento que eventualmente teríamos e aqui, por sorte, ainda mantido esses pagamentos de maneira significativa. E por isso, então, encerrando nossa fala, deu para perceber que a maior proteção possível que é ofertada aos senhores foi o que foi aprovado aqui na municipalidade. Não era viável tecnicamente, se o nome for reforma, né, ser melhor para o servidor que já se encontrava vinculado aqui no estado, no município de Montes Claros, do que o que foi aprovado. Para ser melhor que isso, eu não podia chamar de reforma, eu tinha que chamar de melhoria previdenciária na nossa legislação. Tranquilo? Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês e fico às ordens. A partir do momento, antes, todo mundo, desse empregado do município, ele contribuía para o INSS. Foi a partir de 2003, primeira pergunta, que veio toda a mudança, né? Não é isso? É constitucional. Constitucional. Foram criados, houve o direito de se criar as previdências municipais, não é isso? Não, na verdade, é porque cada município criou o seu regime próprio em momentos distintos. Mas não era uma obrigação X. Mas, vou dizer, Montes Claros. Eu não tenho a data correta, não. Mas eu já tive um caso de Montes Claros que às vezes deixa até assim, revolta. Veja bem por quê. A pessoa trabalhou mais de 10 anos, por exemplo, contribuindo para o INSS. Ele aposentou, ele já tinha o tempo necessário para aposentar só pelo município. Enquanto isso, foi dada entrada na Justiça Federal para que eles reconhecessem que o município daqui, na época, contribuía para o INSS. Então, esse tempo do INSS deveria ser contado em comum com o daqui. Mas a pessoa foi aposentar e lá chegando, eles deram para ele um termo para ele assinar uma declaração dizendo que ele abria mão da somatória para esse cálculo que você fez do INSS com o município. Ele ficou lesado. Depois que ele aposentou, ele arrependeu. Porque ele assinou lá, eu estou precisando de mas você tem que renunciar à contribuição municipal. Eu entendi. Eu vou tentar resumir o que ela falou para vocês. O que acontece? Uma pessoa que tinha dois vínculos. Ela tinha um vínculo com o município, contribuindo aqui no primeiro momento do INSS, e um vínculo privado, não é isso? É porque essa informação aqui é mais relevante para essas conversas. O que acontece? Quando você contribui para o INSS, independentemente do número de vínculos que você tem um limite contributivo. E mais do que isso, quando há contribuição mútua, eu não consigo desmembrar legalmente falando para expedir um documento que chama certidão de termo de contribuição e levar só a parte do município para o município e a parte que ela contribui para o INSS ficar lá. Tem algumas disposições, a depender da época, e aí depende do ano, que havia então uma regra, uma orientação normativa do INSS que permitia, inclusive, quando da criação do regime próprio,
a transferência automática do tempo do serviço público daquele ente para o regime próprio. Só que isso era aplicado às pessoas que se aposentaram até o ano de 2020 no município. Então, mesmo que eu tenha trabalhado antes, isso não é aplicado. Claro, o advogado tem que publicar isso, senão a TV Comum não vai fazer, porque naquela época, que agora nem pode mais fazer isso, porque é vedado, né? Desde 2020. 3, 4 anos Por quê? atrás, que mandaram essa pessoa assinar esse Não, mas pois é, 3 anos atrás a orientação normativa já tinha caído, ela já não existia. Mas então, ele provou. para eu usar o tempo, eu precisaria expedir, por força do artigo 201, parágrafo 9 da Constituição, eu sou obrigado a expedir o que chama-se de certidão de tempo de contribuição para fazer contagem recíproca. E sem esse documento, eu não consegui fazer isso. Como ele aposentou usando esse tempo, o próprio artigo 96 da 8213, ele veda expressamente a emissão de tempo já utilizado por outro período de evidência. O que ele tinha que ter feito é expressamente comunicar ao INSS que não queria usar aquele tempo, aposentar sem aquele tempo, expedir uma certidão e trazer para cá. Era o que era possível. Depois que ele usou, aí ficou muito difícil. Antigamente existia uma indenização em relação aos entes federativos que não tinham regime próprio, as pessoas se aposentavam do INSS, uma complementação de renda. Uma ação que hoje ela já caiu dos juros, algumas poucas pessoas ganharam ela. Mas aí qualquer coisa que a gente conversa de particular, eu fico à disposição, tá bom? Tem uma pergunta aqui, que no caso de 2 aposentados pelo Previmoc, como fica a pensão na falta de um? Entendi. A pessoa está falando de acumulação com a aposentadoria e pensão. Isso ainda é um problema, mesmo com a nossa reforma, porque vai aplicar um dispositivo da Emenda Constitucional 103 de 2019 que tem auto-aplicabilidade. E esse dispositivo, ninguém no país conseguiu fugir. Eu entendo que ele é inconstitucional, é uma outra conversa, mas nós temos que falar da aplicação dele. É o dispositivo que determina a proporcionalização do menor benefício. Ele é o artigo 24 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Ou seja, se eu acumulo aposentadoria com pensão, eu sou obrigado a aplicar esse dispositivo. É um absurdo, mas é assim que funciona. E ele funciona da seguinte forma: ele mantém o pagamento do maior benefício integralmente e o menor benefício ele aplica uma proporcionalidade, protegendo do valor apurado a 100% do valor até um salário mínimo, 60% do valor até 2 salários mínimos, 40% até 3, 20% até 4, 10% do resto. É assim que funciona. Se a pessoa tiver 2 benefícios muito altos, aí vai ter um problema. Isso é um problema que eu já enfrento com o Estado muito, porque lá a carreira típica casa muito, juiz com promotor, juiz com auditor, e aí tem pensão que está ficando no valor de R$8.000. Pode parecer alto para vocês, claro, né? Ninguém está falando isso, mas a pensão originária seria 23 mil. Né? Então a diferença é muito grande no valor da pensão assim, nessa circunstância. Entendeu? Isso vem sendo enfrentado. O Supremo vai decidir se isso tem constitucionalidade ou não. Eu entendo que viola o princípio da contributividade, viola a autonomia dos entes federativos de legislar, que eles estão usurpando competência da Previmoc, né? Estou dizendo Previmoc, mas é o município de Montes Claros que rege, né? Que faz a normativa, usurpando competência do município para reduzir proteção social. O Supremo vai ter que decidir. E esse Supremo, eu não espero muita coisa em relação a isso, o Supremo vai ser muito honesto. Eu acho difícil a gente ganhar esse ponto específico da ADI, que nós temos perspectiva de êxito lá, especificamente 2 pontos para a mulher, que está empatado lá em 2-2. Mas é isso. Tá? É um problema real que precisa ser discutido com o governo federal para eventualmente revogar o artigo 24, que é a forma, na minha visão, mais fácil de ser feito isso, tá bom? Aposentadoria de R$6.500. E eu tenho 13 anos de trabalho cientista que eu não usei para me aposentar na Previdência Municipal. Eu posso continuar pagando como contribuinte facultativo até completar 15 anos. Então a aposentadoria com salário mínimo. Eu entendi, todo mundo entendeu o que está perguntando?
Legal, ele é aposentado, nem é só para aposentado, eu vou dar uma resposta mais completa. O servidor ativo ou inativo, se ele pode contribuir facultativamente para o INSS. É isso que foi perguntado. Vedação constitucional expressa, não se pode contribuir como facultativo para o INSS. Tem gente que faz e passa e o INSS não vê? Tem. É certo? Não, é vedado. Qual que é a melhor solução? Abrir uma MEI, efetivamente exercer atividade de MEI, né? Ou fazer a contribuição por meio de contribuinte individual, e aí eu preciso trabalhar, né? Por hora. Ainda que seja vendendo qualquer coisa para comprovar a atividade. Por quê? Se você paga em dia a contribuição individual, há uma tendência de não ter problema e ele te aposentar, tá? O grande problema é que se cair num servidor muito diligente, o extrato de previdência do INSS, ele pega lá, tem que você aposentar no regime próprio, tem que você contribuir para o regime próprio. E se ele for bem diligente, ele vai ver, olha, ele contribuiu facultativo aqui, ou ele contribuiu individual depois da aposentadoria. Deixa eu notificar ele e solicitar o que eles chamam de complementação de documentos por meio de uma exigência, o termo lá é exigência. Vai falar assim, traz para mim os documentos que provam a nota fiscal, traz para mim as questões de efetivo exercício de atividade. Se isso acontecer, e eles indeferirem, mesmo que você for a juízo tentando implementar o benefício, se você não trabalhou... Todos parabéns à associação. Eu queria lembrar que essa associação é importantíssima para o Previmorte. Nós estamos com o projeto da projeção. Um dos aspectos da projeção é exatamente isso, a educação previdenciária. A educação previdenciária é parte do Previmorte, parte dos associados, e vocês fazem um papel fundamental nesse processo de educação previdenciária. Tá bom? Muito obrigado a vocês, obrigado a vocês. Mais tarde, estava completando aqui. E gostaria de convidar todos vocês para um coffee break, viu, gente? Então, eu acabo no começo. Aurora.